1 ano, 2 anos, 5 anos e até 10 anos. É o período que as pessoas que estão procurando um curso de inglês já ouviram falar do tempo de duração de um curso. Agora a pergunta que não quer calar é a seguinte: será que leva tanto tempo assim para você aprender um idioma estrangeiro como o inglês? Ou será que é possível você aprender um idioma mais rápido? É uma pergunta que não é muito fácil de ser respondida, mas eu vou responder para você no vídeo de hoje. Beleza, pessoal. Então, para responder a pergunta quanto tempo você leva para aprender inglês, primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: todos nós, professores de inglês, instituições de ensino, a gente tem uma tabela para a gente poder se guiar, tá? Essa tabela ela é disponibilizada pela Universidade de Cambridge. Em todos os livros que são vendidos hoje no Brasil, livros didáticos, eles têm esse número aqui e essa tabela, tá? Essa tabela aqui, ela é calculada por um número de horas mínimas que você precisa para você passar por aquele estágio. Então, o nível A1 seria o nível beginner, que é para aquela pessoa que não sabe nada de inglês e vai sair do zero. E você tem aqui o nível C2, que é o High Advanced, que seria aquela pessoa que já está quase ali chegando à fluência total no idioma. Então aqui você tem o número de horas por nível e o número de horas totais, tá? Isso é importante você entender porque esse número aqui de número de horas totais é o que eu vou levar em consideração lá na frente para poder te responder quanto tempo você vai levar para aprender inglês, tá? Então, cada nível aqui você tem um número entre 90 a 100 horas, A2 de 100 a 150, B1 de 160 a 240, B2 de 180 a 260, até você chegar aqui, ó, que cada nível você vai levar em torno de 300 a 400 horas no nível mais avançado. E no total você vai chegar até 1030 até 1450 horas. Tá, Thiago, mas o que isso quer dizer? Eu quero saber quanto tempo eu vou levar para poder aprender inglês, tá? Então eu fiz aqui o seguinte: eu separei 5 perguntas para você me responder, tá? Que isso vai te ajudar a você poder de verdade responder quanto tempo você vai levar, tá? Então a primeira pergunta é o seguinte: você já estuda inglês? De que forma? Então, por exemplo, você faz aula com um professor particular? Você tem aula, por exemplo, por aplicativo? Ou então você já faz parte de um curso de inglês? Beleza. Quanto tempo você estuda por semana? Isso é importante você responder, porque isso que a gente vai levar em consideração no cálculo, tá? De quanto tempo você vai levar para aprender inglês, tá? Então você vai ter que botar ali 1 hora por semana, 2 horas por semana, 3 horas por semana. Então você vai colocar isso. Você tem homework, ou então você faz homework em casa? Quanto tempo você leva disso por semana, tá? Então, tipo, eu levo meia hora para fazer num dia e meia hora para fazer no outro. Beleza, você leva 1 hora para fazer homework por semana, tá? Isso é importante no cálculo. Quarta pergunta que eu tenho para você é a seguinte: você assiste vídeo ou vê alguma série em inglês? Você escuta alguma música? Vê ou ouve algum podcast? E quanto tempo você se dedica a isso? 10 minutos, 20 minutos, 1 hora? E aí que vem o nosso cálculo aqui, tá? Então, por exemplo, eu peguei aqui um perfil de um aluno mais básico aqui, que seria 2 aulas de 1h30 por semana, que é a média que os cursos oferecem hoje tradicionais, tá? Então, vamos imaginar que sejam 2 aulas de 1h30 por semana. Você tem aí 3 horas de aula por semana. Mais aquela 1 hora de homework que eu estabeleci, meia hora num dia e meia hora no outro, então você tem 1 hora, então aqui você já tem 4. E mais 1 hora vendo filme, série ou ouvindo podcast. Então essa pessoa tem 5 horas de contato por semana. Então eu decidi fazer aqui um cálculo bem leve, o seguinte: quanto tempo uma pessoa que não sabe nada de inglês levaria para ter pelo menos o básico, tá? Então eu peguei o mínimo necessário que seriam ali 100 horas, eu peguei 100 para ficar redondo, e dividi por 5 horas por semana. Então eu dividi horas por horas, e aqui daria 20. Essas 20
seriam 20 semanas que você teria aí aproximadamente 5 meses para você aprender o mínimo de inglês. Então, se você quer saber, Thiago, quanto tempo eu aprenderia o mínimo necessário para poder falar inglês? Se você fizer isso aqui, tiver 2 aulas de 1h30 por semana, fizer 1 hora fazendo dever de casa, se dedicar a isso, e mais 1 hora ouvindo um podcast, vendo uma série, você vai levar 5 meses para você aprender o mínimo. Tá, Thiago, e se eu não fizer nada disso? Não fizer dever de casa, não ver filme, não ver série, não ver podcast, só ficar ali naquela 1h30 por semana ali. Você vai levar 34 semanas, que daria aí aproximadamente 9 meses. O que está mostrando para você aqui logo de cara é o seguinte: quanto mais tempo você fica em contato com a língua, mais rápido você aprende. E mais você mantém na cabeça. Porque esses números aqui, não é garantido que você não vá esquecer de alguma coisa, ou não lembre de algum conteúdo, né? Que você tenha que rever alguma coisa com o seu professor. Também tem isso. Por exemplo, se você tirou férias, vou ficar 1 mês de férias. Esse número aqui já passa a mudar, já passa a ser maior. Por quê? Você não teve aquele contato durante o tempo que você deveria ficar. Então esse tempo aumenta ainda mais, tá? Agora, o cálculo que eu fiz com vocês é o seguinte. Vamos imaginar o seguinte. Thiago, eu quero ser fluente de verdade no idioma. Eu quero saber falar, poder entender tudo. O que eu preciso fazer? Beleza. Então vamos pegar aqui esse número mais baixo aqui, ó, de 1.030 horas que você precisa para você sair do nível mais básico até o nível mais avançado, tá? Que seria aqui o mínimo, 1.030 horas. Então eu peguei 1.030 horas e dividi por 5 horas por semana, né? Que seria nesse perfil aqui mais clássico. Você levaria 210 meses, que seria algo próximo de 4 anos. Então, você tendo 2 aulas de 1h30 por semana, fazendo 1 hora de homework, mais 1 hora de filme, série, podcast, toda semana durante 4 anos, você consegue ser fluente. Agora, para uma pessoa que não faz absolutamente nada disso, não faz exercício nenhum, não estuda, não vê filme, não vê série, só vai para a aula, presta atenção ali e seja o que Deus quiser, vai levar 7 anos. Então, qual é o intuito aqui desse vídeo? É te mostrar o seguinte, que quanto mais tempo você se dedicar para você fazer os seus estudos, mais rápido isso vai passar. Inclusive, se você também incluir aqui férias, né? Se você aproveitar suas férias para você melhorar o seu inglês, assistir filmes e ler um livro, esse tempo vai ser ainda maior. Porque isso aqui eu só estou tirando tempo para você descansar também, né? Você também dá uma relaxada ali. Mas se você aumentar qualquer um desses níveis aqui, aumentar o número de aulas por semana, aumentar o número de horas que você fica ali vendo filmes, séries, ou então você tem um grupo para você poder conversar em inglês também, que eu vou deixar aqui na descrição a ideia de um grupo que eu criei aqui, para que a gente pudesse conversar em inglês também. Cara, você vai aumentar cada vez mais esse tempo e você vai levar menos horas para você poder falar inglês e você vai aprender muito mais rápido. Mas eu quero saber de você. Qual é o cálculo que você chegou? Quanto tempo você vai levar para você aprender inglês hoje? Deixa aqui embaixo nos comentários, que eu quero saber. Se você já foi escrevendo aqui embaixo nos comentários, fazendo esse cálculo junto comigo, eu vou pedir para você botar a hashtag eu vou aprender inglês em, tá bom? Então eu quero saber quanto tempo você vai levar para você poder aprender inglês. E deixa aqui embaixo nos comentários. Se for um tempo muito grande, gente, conta comigo que eu quero ajudar você a aprender inglês mais rápido. Quero ajudar você no ano de 2023 a aprender ainda mais inglês, para você já ir falando, você conquistar cada vez mais espaço no seu mercado de trabalho, na sua profissão, aonde você desejar, tá ok? Então, guys, thank you so much and see you soon. Bye!